Olá, tudo bem com você? O meu convidado de hoje é alguém muito especial, meu colega de faculdade e meu grande amigo Maurício Trindade. Maurício, o papo de hoje vai ser quente, né? Nós vamos conversar, dialogar sobre o uso do poder e da influência na liderança. Bom, você que é consultor organizacional, docente de pós-graduação, o que você vem observando nas empresas, né? O que os alunos vêm trazendo com relação às dificuldades, né? O day by day da vida corporativa. Obrigado, Kit, pelo convite. Sempre uma satisfação, um prazer enorme conversar com você, trocar ideias, sempre enriquecedor. Olha, Kit, o que a gente sente das pessoas hoje em dia na posição de liderança é uma ansiedade, uma dificuldade muito grande de lidar com a limitação daquela pessoa que ela lidera. Uhum. Porque muitas vezes a gente encara a limitação como sendo uma falha e não como algo para ser observado e entendido como superar. Então, Transformado. transformar. Isso. Exatamente. E você só consegue transformar quando você consegue entender o que está acontecendo. Então, muitos líderes hoje têm uma dificuldade grande em lidar com a necessidade premente de resultado. Então, ele é colocado numa posição, ele tem que alcançar resultado com as pessoas. Ok, tudo Isso. bem, é verdade. Mas, às vezes, a ansiedade é tão grande pelo resultado que ele se esquece da forma e do que é que ele tem que observar para fazer com que a pessoa, em que o resultado, e a palavra é essa mesmo, seja a ponta final e não o meio. Então, ele acha que pressionando as pessoas para que as pessoas produzam, ele vai conseguir um bom resultado. Quando, na verdade, o que o bom líder pode fazer é ensinar as pessoas a como lidar pacientemente com a sua própria limitação, conseguir enxergá-la e conduzir, é isso que é um líder, conduzir, guiar essa pessoa através de um reconhecimento daquilo que provavelmente está lhe faltando, que ela não está enxergando, às vezes não falta, ela só não está enxergando que ela não está conseguindo alcançar. E aí, a partir daí, ela então desenvolver as ferramentas para superar. O que está muito evidente é que os próprios líderes estão se sentindo limitados na sua capacidade de liderar. E eu estava pesquisando uma coisa muito interessante, que a palavra líder, uma das pouquíssimas pessoas do nosso, uma das pouquíssimas palavras do nosso vocabulário que não tem origem no latim e no grego. A origem dela é celta, ou seja, é anglo-saxã, né? Por assim dizer. Então, veja só, a liderança é uma coisa que sugere firmeza, que sugere autoridade, mas também sensibilidade para poder fazer com que a pessoa possa se identificar e ajudar o outro a descobrir dentro de si as suas limitações, mas também as suas potencialidades. E Maurício, Faz sentido? eu penso que esse é um dos grandes desafios que os líderes encontram hoje nas empresas, né? Assim, a gente pode chamar até de encontrar o caminho do meio, o equilíbrio entre Exato. usar o poder, que é o poder do cargo, da função, e ao mesmo tempo ter a sensibilidade para poder compreender as relações humanas, também o outro lado, como que as pessoas estão, o clima organizacional, e compreender o impacto que o líder causa nos seus colaboradores, no seu time, a partir da forma como ele reage aos eventos. Por exemplo, né, um líder que ele tem um perfil comportamental, uma pessoa mais explosiva ou mais ansiosa, e aí ele tem uma dificuldade de ter um controle emocional das situações, porque se frustra com muita facilidade. E nesses momentos, sem que ele se dê conta, ele já engatou na frustração, já na sequência vem aí uma ansiedade elevada e ele age por impulso, cobra, ok? Às vezes de uma forma muito incisiva, às vezes até ameaçadora, sem que se dê conta. Exato. E aí, o que eu percebo? Ele perde o feeling e a aproximação do grupo.
Mas dentro da perspectiva dele, ele está fazendo o papel. Olha, estou aqui para cobrar, para fazer os resultados acontecerem. Só que aí, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer falta de sensibilidade, mas na visão dele de obter resultados mediante um certo nível de pressão psicológica, ele ou desconhece ou não tem a consciência de que existem outros meios mais propícios, outras formas, que é bem isso que você falou agora há pouco, de como exercer o poder e a influência de forma com que as pessoas sintam confiança. Sabe, Maurício, eu penso que a confiança é a chave de muita coisa nas relações humanas. Quando esta relação fica comprometida, os resultados também. Quando você tem uma dificuldade, você procura quem tem poder sobre você e que você teme, ou você procura uma pessoa que pode te influenciar e te abrir os olhos? Obviamente que a resposta... Vai, fala, pode falar. Depende do nível de maturidade da pessoa. Às vezes, em relação de dependência, ela vai precisar de bênção de um superior que vai dar diretriz para ela. Agora, se o líder, por exemplo, for alguém que já tem mais maturidade emocional, já tem uma liderança mais desenvolvida, que a gente chama isso de liderança mais adulta, ele não vai ter uma necessidade psicológica de pedir bênção para um superior imediato. Ele até pode pedir um apoio, algo assim, mas a necessidade dele é... De confirmação. O imaturo precisa de confirmação. A pessoa madura precisa de orientação quando ela está se sentindo no escuro. É isso? Isso, exatamente. Acho que validação, todos nós nos sentimos bem de ter uma validação, um reconhecimento. Validação. Parte. Eu penso que sim. Mas o líder maduro, ele vai buscar dentro de si os recursos. Eu gosto muito desse termo, Maurício, que a gente já estudou juntos, que é o líder se colocar numa posição de explorar possibilidades junto ao seu grupo. Então, volta e meia, a gente está falando da questão da inteligência emocional. Parece até clichê, repetitivo, mas ela tem uma base que é muito importante, Maurício, que é a questão que nós trabalhamos isso, que não é o autoconhecimento apenas, é o autoconhecimento para gerar a autoconsciência. Qual é a vantagem de eu escrafunchar? Escrafunchar, e você também é terapeuta, sabe muito bem disso. Sim. De querer olhar para mim, identificar os pontos cegos, as dores, os dilemas. Ora, quando nós aprendemos a nos entender, nos reconhecer, nos validar, né, a gente começa a explorar os nossos recursos internos. Eis a diferença, porque uma posição de liderança é uma posição de poder, mas esse poder pode ser extremamente mal utilizado. As pessoas são muito seduzidas pelo poder. Muito seduzidas. Muitas pessoas buscam posições de liderança pelo poder sugerido pelo cargo, e não pela potencialidade que ele vê em si próprio e no outro de construção. Exatamente. Às vezes o poder cega o líder nessa sedução. Assim, né? Eu vejo até assim, as pessoas numa relação ambígua, de ambiguidade frente ao poder. Quem é que não quer ter um poder, né? Entender um status, um reconhecimento, um respeito social, tudo o que o poder pode proporcionar. Por outro lado, né, o poder também te leva a ter que fazer ponderações, tomar decisões mais assertivas, né? Aprender a ser mais equilibrado. O poder traz junto de si muita responsabilidade. Muita responsabilidade, mas tem pessoas que usam o poder inadvertidamente. E aí eu gosto muito... Fica uma coisa narcísica só, né? Antinarcísica. Uma coisa narcísica, assim, porque eu quero me ver bem, não porque isso vai fazer um bem que, como resultado, vai ser bom para todos nós. Isso.
E aí, então, a questão do impacto da influência. Como é que o líder exerce um impacto positivo e influencia os seus liderados para uma ação, para um projeto, né, que é bem baseado, né, Maurício, na própria referência, no próprio modelo dele. Né? Um modelo a ser seguido, a ser respeitado. O líder, às vezes, é professor, é mentor, é consultor, né? Faz, às vezes, um pouco de psicólogo, que eu tenho O observado que as bastante. pessoas buscam muito num líder, e isso é cada vez mais claro, é alguém que tenha vivência, que tenha bagagem, Isso. que não fique reproduzindo teses e teorias, né, repetidas, mas que alguém que já está, né, já trilhou aquele caminho, já passou por aquelas dificuldades, e aí é a palavra influência, né? É entrar no fluxo, entrar na fluência da vida que está se construindo paralelamente entre o líder, o liderado, a equipe, as necessidades da empresa, e aí a gente tem que trabalhar com a questão da motivação. Por qual motivo eu estou fazendo isso? Eu tenho um motivo meu, ou o motivo é só do outro? E aí voltamos àquela questão que você colocou das relações maduras, né? De validação, sim, mas não de bênção, no sentido de que, olha, eu só que posso confirmar se você está indo bem ou não. E a pessoa também não conseguir olhar para dentro de si e dizer, não, eu tenho capacidade para isso, não está desenvolvido. E o líder dizer, não está desenvolvido, mas então vamos desenvolver, vamos fazer isso junto. Isso, Por aí, né? E bem a ideia é assim, né? Bem isso, nós estamos juntos. Isso. Né? Se colocar, é Fluindo importante junto. o líder se colocar como, nesse sentido, numa relação de apoio. Né? Nenhum extremo daquele ameaçador ou daquele liberal demais, que deixa as pessoas à vontade e não dá o direcionamento, né? O líder, inclusive, ele precisa, aquilo que às vezes soa como uma ameaça, ele precisa alertar o liderado para as consequências daquilo que o liderado está deixando de fazer ou está negligenciando. Não como se fosse uma ameaça, mas como, olha, isso que você faz ou você está deixando de fazer uma coisa importante vai ter consequência. E essa consequência pode ser, né, pode não ser legal para você, pode não ser benéfica, pode ser prejudicial. Muitas vezes isso é entendido como ameaça. A ameaça é quando exerce a pressão de dizer assim, ou você faz, ou eu vou te punir. Isso. Mas não há necessidade do líder punir. A própria história, a própria vida, a própria consequência pune a pessoa que é negligente. Exatamente. É isso. Essa é uma das funções do líder, não é? O que você colocou agora, achei bem interessante. Você conhece aquele termo do locus de controle interno, locus de controle externo? Que diz assim... Não, particularmente. Olha, esse é um modelo bem bacana, isso da década de 60, eu uso muito na mentoria para líderes, que é ajudar o líder a compreender os seus 50% de responsabilidade sobre os eventos que ele faz parte. Isso é construir discernimento, clareza. Porque tem líderes que são centralizadores e eles acham que eles são responsáveis por muito mais. Tá? Perdem a noção do limite. Existe também, o locus, esta percepção da minha parcela de responsabilidade sobre os eventos que eu faço parte. Mas existe também um outro nível de percepção, muito mais frágil e mais comum, nas pessoas, que é o locus de controle externo. Mas, assim, elas sentem que elas não são responsáveis pelos eventos onde elas estão inseridas no grupo. Então, as coisas acontecem, então eu preciso escolher um culpado. Né? Uma certa alienação da responsabilidade. Isso, e muitas lideranças também, sem se darem conta, fazem esse jogo de quem que é o bode expiatório, quem é o culpado de tal coisa, né, não ter acontecido. Então, tem uma pergunta que eu gosto muito do locus de controle interno, né, que é chamar a minha parcela.
que é assim, ó, eu, enquanto líder, o que eu fiz ou deixei de fazer para ter esse resultado. Quando ele vai fazer uma abordagem com os colaboradores, a pergunta é no plural: o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer para ter esse resultado. Então, eu E o que a penso que gente na poderia, prática, juntos, pensar para fazer melhor, né? eu penso que na prática isso pode exercer um impacto e uma influência positiva nas Fenomenal, pessoas, porque assim, ó, eu não fenomenal. estou procurando, caçando bruxa, mas eu estou levando o grupo a aprender, tá? Que já Sim, que aconteceu o problema, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos buscar um culpado ou nós vamos entender o que nós fizemos ou deixamos de fazer? Então, esse conceito aqui, até peguei uma cara na tua fala, do locus também ajuda o líder a saber equilibrar melhor o poder que é dele, da função, a sua capacidade de discernir, de educar, de desenvolver pessoas. educar. Sem entrar numas de querer fazer para o outro e deixar o outro numa relação de dependência emocional, porque isso é terrível, né, Maurício? O termo que você usou, educar, eu falo muito para o pessoal. O ambiente de trabalho é um ambiente de educação permanente. Toda situação problema, se analisada sem caça às bruxas, mas, né? E aí você tem umas ferramentas super simples lá, o Ishikawa, que parece um bicho de sete cabeças, mas é fácil, a espinha de peixe. E aí você vai, por que isso aconteceu? Por causa disso. Isso, pá, pá. E aí você vai até a causa raiz. Quando todo mundo embarca nessa aventura aí de buscar as causas em vez de buscar o culpado, acaba todo mundo percebendo e sacando o que é que pode ser feito no processo. Exatamente. Não na busca de um bode expiatório, que Legal. é o pior dos mundos, né? Isso. Aí, o convite do líder, que eu acho que ia ser uma sacada muito legal, é ir além do o que nós vamos fazer, mas como nós vamos lidar com Como? esta situação. Né? Perfeito. Então, de novo, já que isso aconteceu, a gente já não tem mais controle sobre o fato, o que a gente vai fazer, então, frente a esse fato ocorrido? Porque isso eu penso que é potencializar o grupo para pensar, então, em outras Exato, alternativas e desenvolver uma mentalidade mais adulta. exato. Essa é a ideia, Maurício. Essa é a ideia. Essa é a ideia, essa é a essência. Isso. Essa é a Tudo essência. É bem. potencializar. A gente ouve muitas pessoas dizendo hoje o seguinte: porque a pessoa precisa se valorizar, né? Mostrar o seu valor. Grande parte das vezes, o que está acontecendo é que a pessoa não está enxergando nem o próprio valor que tem. Ela não precisa inventar um valor, ela não precisa fazer, às vezes, crescer esse valor, ela precisa desenvolver e descobrir o próprio valor, que às vezes está tão, né, tá tão tamponado, está tão preso dentro de um monte de culpa e de responsabilizações, porque teve uma educação ou teve uma criação em que ele era culpado e não responsabilizado, que a pessoa desenvolve os mecanismos de negar, né? Não, não fui eu, não pode ser, e aí ela consegue não ver os seus valores porque ela está sempre numa posição defendida. Muito bem, Maurício. Olha, foi muito bom conversar com você. A gente podia repetir isso outras vezes, né? Quando quiser, só chamar que... Esse bate-bola de liderança, de comportamento humano, de desenvolvimento, é algo que não tem fim. Fundamental. E a gente precisa disso, né? Precisa. Muito Como bem. precisa. Legal, Maurício. Valeu, meu querido. Obrigado e até breve. Eu que agradeço o convite e a honra de estar aqui com você. Obrigado, colega. Tchau, Tudo tchau. de bom, um abraço.